Você voltaria para agradecer por um milagre que o Senhor fez por você? Ou agradecer a alguém por algo que te fez? Você tem o dom da gratidão dentro de você? Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série. Estou trazendo para vocês, dentro da palavra do Senhor, aquilo que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia, aquilo que nós precisamos colocar no nosso dia e que está dentro da palavra do Senhor. No primeiro dia nós falamos sobre tudo para a glória do Senhor. No segundo nós falamos sobre a constância. No terceiro e no quarto nós falamos sobre a nossa prioridade, o que tem sido a nossa prioridade. E hoje nós vamos falar de algo que nós precisamos exercer todos os dias, que é a gratidão. Ontem eu estava assim pensando, meu Deus, o que eu vou falar, Senhor, no vídeo de amanhã? Qual seria aquilo que o Senhor quer que eu fale, quer que eu grave? Aquilo que até para mim eu preciso exercer. E aí passou o dia e eu pensando e nada. E aí quando eu fui colocar os meus filhos para dormirem, e aí meu filho pediu para mim ler para ele uma história bíblica antes dele dormir. E aí eu peguei a Bíblia, um livro, quer dizer, um livrinho deles, e abri esse livro para poder ler. E quando eu abri, caiu justamente na passagem que eu vou ler para vocês e que foi algo assim, ó, que deu aquele start e disse: é isso, você vai falar sobre gratidão. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração tudo e eu fui ministrando para eles e o Senhor ministrava no meu coração também através daquela palavra. Que se encontra em Lucas 17, do versículo 11, do versículo 11 até o versículo 19, que nos diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo o que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, esse versículo sobre a gratidão falou tão forte no meu coração, porque nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos exercer esse dom, que eu falo que é um dom. A gratidão, ela é um dom que nós precisamos adquirir no nosso dia a dia. Quantas vezes passamos despercebidos? Oramos, pedimos ao Senhor algo e não voltamos para agradecer. Aqui o Senhor tinha 10 leprosos. E aqueles 10 leprosos, eles pediram ao Senhor a cura. Pediram ao Senhor para o Senhor ter misericórdia deles. E aí, eles pediram a cura. E aí, o que o Senhor disse? Vá até os sacerdotes e apresentem para os sacerdotes. Naquele trajeto, no caminho, eles seriam curados. Eu acredito que também pode ter passado no coração deles: será que eu vou ser curado? Será mesmo que eu indo aqui por esse caminho, por que ele não disse: você está curado, vocês estão curados? Mas o Senhor disse para eles: vá. Eles tiveram fé, porque durante aquele caminho, eles poderiam ter murmurado, ter duvidado. E aí, um deles percebeu que estava curado, indo em direção ao sacerdote. E o que aconteceu? Ele voltou, ele percebendo que ele tinha recebido a cura, ele voltou. E aí o Senhor perguntou, Jesus perguntou para ele: não foram 10?
Cadê os outros 9? Somente um voltou para agradecer. Somente um voltou e glorificou o nome do Senhor, e era um samaritano. Quantas vezes nós recebemos bênçãos, quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós pedimos, quantas vezes o Senhor nos abençoa, o Senhor faz por nós, e nós nem ao menos levantamos a nossa voz e glorificamos o nome do Senhor e agradecemos a Ele pelo que Ele fez por nós. Muitas das vezes nem de manhã a gente levanta da nossa cama, nós não elevamos a nossa voz em momento algum para agradecer ao Senhor pelo dia, agradecer ao Senhor pela nossa família, agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida. Irmãos, nós precisamos ser gratos ao Senhor até mesmo pelo respirar, porque se não fosse o Senhor, tem muitas pessoas que levantam e acham que é mero privilégio delas próprio levantar e estar respirando. Mas elas não têm a consciência de que se ela se levantou, se eu me levantei, se você se levantou, é porque o Senhor permitiu que tivéssemos o fôlego de vida. Só por isso já é um motivo para nós sermos gratos ao Senhor. Se os nossos filhos estão com saúde, se o nosso esposo, sua esposa está com saúde, se nós estamos conseguindo lutar as nossas lutas diárias, vencer as nossas lutas diárias, se nós estamos rompendo, se nós estamos conseguindo servir ao Senhor, nós estamos vencendo, nós já temos motivos de sobra para ser gratos. A gratidão, ela precisa ser exercida todos os dias, porque a gratidão, ela te leva a um nível maior de consciência. Quando nós exercemos a gratidão, a nossa consciência é elevada para os mínimos detalhes, para as mínimas coisas que o Senhor faz ao nosso favor. A gratidão nos leva a um nível maior em Deus. A gratidão, ela eleva o nosso nível de consciência em relação ao que nós já temos. Olha só, isso Deus colocou no meu coração. Eu até anotei aqui, ó. A gratidão, ela eleva o nosso nível de consciência em relação ao que nós já temos. Para quê? Para nos preparar para o que nós ainda não temos. Então, quando nós elevamos o nosso nível de consciência, de gratidão pelo que temos, nós seremos preparados para aquilo que não temos ainda. Se nós não estamos sabendo agradecer pelo aquilo que temos, como vamos conquistar mais? Como vamos conseguir mais? Como que o Senhor vai nos abençoar mais e mais se nós não agradecemos nem sequer pelo dom da vida, pelo fôlego de vida? Se nós não agradecemos pelo pão de cada dia? Se nós não agradecemos pela presença do Senhor, pelos livramentos do Senhor? Se você saiu de manhã, chegou à tarde, é motivo de agradecer. Se você está dentro de um ônibus cheio, é motivo de agradecer. Se nós passamos por lutas, é motivo de agradecer porque nós estamos com saúde, estamos com vida. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade que nós temos? Se nós temos o privilégio ainda de ir para a casa do Senhor, é motivo de agradecer. Se nós temos a palavra do Senhor, se nós temos a Bíblia para ler, é motivo de agradecer, porque em muitos países não se pode congregar, em muitos países não pode ler a palavra do Senhor. Então nós precisamos exercer a gratidão, porque a gratidão, ela nos leva a níveis maiores com o Senhor. Faça uma reflexão hoje, uma análise hoje. O que você tem deixado a desejar, que você precisa ser grato. Exerça a gratidão e você verá barreiras serem quebradas, limites, correntes se rompendo, porque muitas das vezes nós reclamamos, murmuramos, ficamos só naquele ciclo de reclamação, de murmuração e não vemos nada acontecer, não vemos aquilo que já está na nossa frente, que nós precisamos ser gratos. Se você tem a sua família, seja grato. Mas se você hoje está passando por lutas, por dificuldades, se você hoje está passando uma luta que você diz, Senhor, eu não vou suportar. Agradeça ao Senhor e continue orando, continue crendo, continue buscando do Senhor que Ele vai responder a sua oração. Seja grato, tenha um coração grato ao Senhor por tudo, tenha um coração grato ao Senhor pelas mínimas coisas, tenha um coração grato que você vai ver os milagres que acontecerão na sua vida. Mas seja grato de coração, não da boca para fora. Seja grato de dentro para fora, sabe? Para a gratidão ser algo que transparece no seu rosto. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero deixar um versículo também aqui para você que está passando por um momento difícil. Um versículo que o Senhor me deu agora de manhã, quando eu fui ler a palavra do Senhor no meu devocional. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, verso 14. Medita nesta palavra e que você possa, nesse dia, fazer uma análise daquilo que você precisa ser grato. Um dia eu estava vendo uma pessoa falar algo e eu achei aquilo muito interessante. Você já pensou se o Senhor tirasse de nós tudo aquilo que nós reclamamos? Tudo aquilo que nós deixamos de agradecer? Tudo aquilo que você reclama durante o dia, se o Senhor tirasse de você? Então vamos pensar por outro lado, vamos pensar pelo lado da gratidão. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela noite que passou, muito obrigado, Senhor, pelo dia, muito obrigada por tudo. Que o Senhor possa continuar me abençoando, que o Senhor possa continuar abençoando a minha casa e a minha família. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe. Faça essa reflexão no dia de hoje e deixe o Espírito Santo testificar no seu coração. Amém? Deus te abençoe.